meus amados, minhas amadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Histórias que me contam com Sandra Santos, que sou eu. E hoje eu gostaria de compartilhar uma novidade com vocês. Vamos ter um quadro novo aqui no nosso canal, que faz parte do Histórias que me contam. Deus tocou no meu coração de eu começar a ler, mas não só a ler para mim, porque eu era uma pessoa que tinha uma dificuldade enorme de ler. O meu esposo também, e eu conversei com várias pessoas também têm o mesmo problema, não conseguem tirar um tempo para ler, não conseguem tirar um tempo para dedicar à leitura. E eu era assim. O meu esposo, ele fala que quando ele lê, quando ele gira a página, ele já não lembra o que ele leu na página anterior. E eu era assim também. Mas com a prática, com a constância, a gente acaba aprendendo a amar a leitura. E a gente consegue entrar dentro dessa história dos autores e podemos também extrair tantas coisas para a nossa vida, para a nossa história. E eu e meu esposo somos líderes de casais pela graça e misericórdia do Senhor. Líderes de casais. Nós temos a função de unir mais os casais, de levar a mensagem de Deus aos casais, de ensiná-los, de mostrar um caminho para que eles possam viver um verdadeiro matrimônio dentro dos preceitos de Deus, dentro da vontade de Deus. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu venho de uma família destruída, mas isso já foi cortado no nome de Jesus. De família destruída no sentido de muitos divórcios. Então eu tenho propriedade para falar dessas coisas. E lendo um dos livros, sabe aqueles do nada de Deus? Eu estava no Instagram e do nada apareceu um Instagram de uma igreja em Milão, aonde ia ter um pastor que é voltado próprio para a família, e tinha as inscrições ali para fazer. Como eu não moro longe de Milão, eu pensei, vou lá, vou convidar meu esposo, ele como sempre muito parceiro, ele aceitou e nós fomos, uma sexta-feira à noite. E esse pastor, ele vende livros, né, que ele e a sua esposa escrevem. Os dois escrevem, eles têm vários livros voltados ao casal, voltados à criação dos filhos, e é muito bom. E Deus, numa dessas leituras, Deus tocou no meu coração. Sandra, por que você não lê para os teus seguidores essas histórias que você está lendo? As histórias que eu estava lendo antes, eu vou continuar. Eu vou continuar com as histórias que vocês me mandarem. Mas eu sei a dificuldade que é tirar do teu coração, tirar da tua memória tudo o que te aconteceu e colocar num papel. Tem muitas pessoas que estão tentando escrever as suas histórias. Tem muitas pessoas que querem contar, mas não conseguem externalizar o que aconteceu com elas. Está bem difícil. E eu estou orando que o Espírito Santo ilumine a cada um de vocês. E nós temos também, o não esquecida, a nossa parte 2 da última história que nós contamos, a história da Maria. Vocês lembram? Voltem lá, eu vou deixar os links ali aqui nos comentários. E também quero pedir, me sigam esse canal, vamos fazer crescer esse canal. Ah, eu não tenho tempo de ler, Sandra. Realmente, a vida da gente está tão corrida. E o que nós fizemos? Vamos contar para você as histórias, nós vamos ler para você as histórias que tem nesses livros. E para começar, nós temos esse aqui, ó, Casamento 5 Estrelas. É um casal de pastores que escreveu, eles têm mais de quase 30 anos de casamento, tem 3 filhos. Gente, eu não estou sendo patrocinada, eu estou fazendo por amor àquelas pessoas que não têm tempo de ler, mas têm tempo de colocar um fone de ouvido e escutar o que eu tenho a dizer. Aquelas pessoas que estão se exercitando, que estão fazendo seus afazeres de casa, estão colocando lá, estão ligadinhos no YouTube, no nosso canal,
escutando essas histórias. Então, todos os dias nós vamos ler a partir de hoje, um capítulo por vez, um capítulo por dia, para que a gente possa escutar e ir digerindo aquele assunto durante todo o nosso dia. E no dia seguinte nós teremos o outro capítulo até terminar. E eu te convido, senta aí, escuta com paciência, com amor. Ah, Sandra, mas eu sou solteira. Eu sou solteiro. Essa história aí não vai servir para mim. É aí que você se engana. Sim, é para nós que somos casados e para vocês que são solteiros. Nós que somos casados vamos aprimorar, vamos melhorar o nosso relacionamento. E você que é solteiro, que ainda não tem o teu varão, a tua varoa, vamos lá, vamos aprender. Esse livro, gente, ele tem informações importantíssimas e ele é rico em informações. Então vamos extrair tudo que nós podemos desse livro. Amém? Bora lá, vou ler primeiro o prefácio para vocês já terem uma ideia de como que vai ser essa leitura, esse livro, esse assunto. Vamos lá. Não me lembro de nenhum período de férias da minha infância e adolescência em que meus pais não tenham nos levado para viajar em família. Antes de pegar a estrada, meu pai sempre comprava um livreto chamado Guia Quatro Rodas. Quem aí lembra? Ele continha mapas das rodovias brasileiras e instruções diversas de hotéis e restaurantes presentes nas cidades do Brasil. Eu, curiosa, gostava de folhear o guia e ver quantas estrelas tinham os hotéis que encontraríamos ao longo do nosso percurso. E criava expectativas de um dia, durante a viagem, quem sabe, pararmos em um hotel 5 estrelas. Ao ler o porquê dessa qualificação 5 estrelas, vi que é validada pelo Ministério do Turismo. Ela não indica que as instalações do hotel são perfeitas, mas que apresentam vantagens superiores às dos outros hotéis. O teu casamento pode não ser perfeito, mas tem chance de ser pelo menos próximo à perfeição, de chegar próximo à perfeição. Dentro dessa perspectiva, achamos apropriado intitularmos este livro de Casamento 5 estrelas. Aqui não falaremos em como ter um casamento perfeito, pois não existe, mas citaremos qualidades que julgamos fundamentais para alcançarmos um relacionamento conjugal prazeroso e que vale a pena todos os dias. Cada capítulo simbolizará uma qualidade e respaldaremos cada uma nas palavras do autor do casamento, sempre com a Bíblia Sagrada em mãos. Você verá que citaremos várias situações relacionadas a casos específicos e vivências em família, porém, para preservar as pessoas citadas, alteraremos alguns detalhes das histórias. Abra sua mente e coração e embarque conosco nesta viagem em busca do seu casamento 5 estrelas. Lá vamos nós. Aqui no capítulo 1, ele se chama Atração. E os autores, eles citaram de Cantares, capítulo 1, dos versículos 9 ao 16. Você é muito linda, meu amor, e vale mais que qualquer outra coisa no mundo. Você é tão belo, meu amado, como você é encantador, deitado na grama. Quem aí nunca leu, né? Cântico dos Cânticos ou Cantares? Certa vez perguntei a uma senhora, com mais de 40 anos de casada, o que era essencial para ter um relacionamento de sucesso. A sua resposta foi admiração. Ela compartilhou que, o despeito de todas as adversidades que enfrentou no seu casamento, continuava admirando certas qualidades do marido, e isso a manteve atraída por ele ao longo dos anos. Ela se encantava em ver a forma como festejava as datas comemorativas, sua responsabilidade em suprir financeiramente a família, o carinho que tinha pelos filhos, etc. A verdade é que todo romance começou com muita admiração. Cada um tem o padrão de valor que lhe chama a atenção. Pode ser gostar de alguém mais tímido ou descontraído,
discreto ou sorridente, prudente ou proativo, baixo ou alto, loira ou morena. Enfim, cada pessoa se volta para quem tem as características que mais a atraem e as qualidades que admira. No meu caso, foi o seguinte: eu tive muitas namoradas antes de conhecer a Cristo, mas, quando me converti, propus a mim mesmo namorar somente a mulher com quem me casaria. Havia muitas jovens em minha igreja, mas a Maírla, em especial, chamou minha atenção. Ela era tímida e de pouco papo com os rapazes, e o que mais me atraiu nela foi o seu compromisso com Jesus. Ela sempre estava nas reuniões de oração e transmitia muita paz quando falava. Eu admirava o seu comportamento em todos os sentidos e logo pensei: é ela, e parti para o ataque. Agora é a vez da minha esposa contar o que a motivou a começarmos o nosso relacionamento. Vim de um lar não cristão, mas assim que estabeleci um compromisso sério com Deus, entreguei também para Ele a minha vida sentimental. Eu tinha apenas 13 anos e nunca havia namorado. Decidi aquietar o meu coração e esperar Deus me orientar quanto ao homem da minha vida. Alguns pretendentes apareceram, mas nenhum deles fez com que eu realmente sentisse paz. O tempo se passou, e depois de chegar de um período de férias prolongado com a minha família, percebi um rapaz novo na igreja. Ele era bonito e estava sempre ao lado do nosso pastor de jovens, ajudando em alguma tarefa. Mas fiquei na minha, só observando. Certo dia, ele, todo falante, perguntou se eu podia ligar para sua irmã, que era nova convertida, a fim de ajudá-la a se fortalecer na fé. Sim, sem problemas, respondi. Ele me passou o telefone da sua casa e foi enfático em perguntar que horas eu ligaria. Marcamos um horário e quando liguei, quem atendeu? Ele, claro. Ficamos conversando por 4 horas e dali em diante começamos a ser amigos. Já desde o início admirei muito o seu jeito espontâneo e brincalhão. Ser atencioso e comprometido com Cristo também foram características que me atraíram. Depois de 3 anos, estávamos casados. Que lindo! Se você já é casado, também teve a sua história de amor, e se parar um pouquinho, poderá relembrar o que levou a se apaixonar pelo seu cônjuge. A palavra de Deus compartilha o relacionamento de um casal que tinha a prática constante de verbalizar a admiração um pelo outro, Salomão e a sunamita. É lindo ver como eles se tratavam, com apreciação e elogios constantes, como citado em Cânticos 1, 9, 16. Você é muito linda, meu amor, e vale mais que qualquer outra coisa no mundo. Você é tão belo, meu amado, como você é encantador deitado na grama. Eles são um casal inspirador e nos ensinam a como tratar o nosso cônjuge à maneira de Deus. Porém, infelizmente, muitos casais ao longo dos anos perdem essa paixão e deixam a rotina esfriar o amor e a admiração um pelo outro. Para isso não acontecer, é preciso observar atitudes simples e práticas no dia a dia do casamento. Vejamos quais são. Gente, dá uma sede. Mas vocês viram como é bom escutar essas coisas? Às vezes a gente está enfrentando um problema no casamento e às vezes a gente não sabe como sair, mas é tão simples. Lembra lá do dia que você conheceu teu marido, tua esposa? O que que te atraiu? E por que que hoje não te atrai mais? Façam essa pergunta para vocês. Permaneça atraente para o seu cônjuge. Nosso filho mais velho mudou completamente o seu cuidado pessoal quando se apaixonou. Brincávamos que, até que enfim, ele havia começado a tomar banho e escovar os dentes todos os dias.
Até hoje, ele só sai de casa cheiroso e bem vestido, e sabemos que isso tem tudo a ver com o desejo de agradar a pessoa amada. Profetizamos que ele continuará assim até Jesus voltar. Amém, igreja? É interessante como, no tempo da conquista, os namorados fazem de tudo para serem atraentes ao seu par. No entanto, quando se casam, desleixam geral. E alguns, quando recebem um comentário negativo a respeito da sua aparência, até dão aquelas típicas respostas de casado. Eu já me casei mesmo? Já enganei quem eu tinha que enganar? E por aí vai. Como se ter o perfil casado fosse imutável. Ah, que engano! O grande sucesso da vida a dois não está apenas em subir no altar, mas permanecer casado, depois que descer dele. Para isso acontecer, será preciso tomar uma decisão: conquistar a pessoa com quem nos casamos todos os dias e fazer com que ela se apaixone mais e mais. E você aí, está apaixonado? O grande sucesso da vida a dois não está apenas em subir no altar, mas permanecer casado depois que descer dele. Olha que forte, minha gente. Se preciso for, renove o seu guarda-roupa, vá ao salão periodicamente, frequente a academia ou comece caminhadas em seu bairro, inicie uma dieta alimentar, cuide dos seus dentes, enfim, faça um esforço para permanecer atraente para o seu cônjuge, tanto no trato quanto fisicamente. Pense em como você se cuidava quando eram namorados e o que você fez para que ele ou ela se apaixonasse por você. Por que pintamos a nossa casa regularmente? Por que trocamos de carro? Por que compramos roupa íntima? Porque tudo que usamos muito também se desgasta muito. Porque investimos tantas vezes em nossos bens materiais, mas poucas vezes investimos em nós mesmos? Não falo em gastar rios de dinheiro para se cuidar. Claro que, para quem pode, maravilha. Eu me refiro a ter um cuidado mínimo com a sua higiene pessoal, sua aparência física e até mesmo com a sua saúde. Muitas vezes, esse posicionamento vai requerer mais determinação do que dinheiro. E sei que algumas pessoas já tentaram trilhar tal caminho e desistiram. Além disso, há outras que não dão muito valor a esse assunto. Portanto, precisamos aprender a nos cuidar e a nos valorizar. Primeiramente, fará bem para nós mesmos e depois para o nosso cônjuge. Essa jornada não é simples, vai requerer empenho. Afinal, se fosse fácil cuidar do corpo, não haveria tantas pessoas frustradas com dietas e programas alimentares. Será necessário pagar um preço de dedicação e investimento. Contudo, quando a colheita vier, você verá como valeu a pena. Que tal recomeçar nesta semana seus projetos de cuidado com seu corpo? Nos capítulos seguintes falaremos de outras atitudes que podemos ter na convivência em casal para sermos atraentes para o nosso cônjuge. Parte 2: permaneça atraído pelo seu cônjuge. Para conservar a atração em nosso casamento, além de permanecermos atraentes, precisaremos nos esforçar para mantermos a atração pelo nosso cônjuge. E como fazer isso? Alguns podem pensar: e se o meu cônjuge não quiser ser atraente para mim? E se eu não me sinto mais atraído por ele? Essa conquista começará com um exercício mental positivo a respeito do seu cônjuge. Em vez de olhar para ele e se deter apenas nos seus defeitos, você deverá procurar, e quem procura acha, as virtudes que lhe chamam a atenção e se focar nelas. Não olhe os defeitos, olhe as virtudes, olhe as qualidades. Foque no positivo. Um ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério, disse Martim Lutero. Depois de 27 anos casado e quase na meia-idade,
Não tem como a minha esposa buscar em mim ou eu buscar nela características físicas que tínhamos quando éramos jovens e solteiros. Olha que interessante, gente. Muitas pessoas se casam atraídos pelo corpo, pelo que vê no externo, por fora. Mas um dia isso acaba. Não foca nisso. A gente simplesmente olha o físico, olha o que me atraiu agora. Mas e daqui a 27 anos, como nesse caso? Vai ter o mesmo corpo? Vai ter o mesmo rosto, o mesmo tipo de pele? Minha esposa se cuida no dia a dia, mas passou por 3 gestações e, obviamente, o corpo dela não é mais o mesmo de quando nos casamos. Então, quando olho para ela hoje, foco naquilo que me atrai. Penso nisso, curto isso e não permito em minha mente qualquer depreciação relacionada a ela. Relacionar-se bem ou mal com alguém é uma escolha, salvo exceções. Todo ser humano é dotado de qualidades e falhas, e para sermos bem-sucedidos em nossos relacionamentos, depende de em qual lado vamos focar. Evidentemente, existem casos extremos de abusos relacionais que são inegociáveis. Mas quando há, por exemplo, casos de incompatibilidade de gênios e desajustes na convivência, vale a pena repensar em quais pontos do casamento, negativos ou positivos, você tem se focado e rever tais valores. A maioria dos casais que aconselhamos ao longo de quase 30 anos de ministério, quando entraram em nossa sala, citaram como primeiro tópico da conversa uma lista de defeitos do cônjuge. Agora a pergunta é a seguinte: e os nossos defeitos? E as nossas falhas? Se nosso cônjuge tivesse todas as características que desejamos, será que ele estaria casado conosco? Quando ministramos sobre divórcio, uma das frases que afirmamos descontraidamente é: trocar de marido ou de esposa é trocar de problema. Então, por que você não fica com o problema que já conhece? Achar que o defeito no casamento está só no outro é um equívoco, já que todos nós temos falhas também. Acreditamos que uma das grandes saídas para a crise no casamento é buscar a ajuda de Deus e lidar com as desavenças da melhor maneira possível, sem cogitar a fuga da separação. Um casamento de sucesso, portanto, não se foca no que o cônjuge não é ou no que ele não faz. Pelo contrário, o casal decide se concentrar nas virtudes do outro e valorizá-las constantemente. O apóstolo Paulo cita no capítulo do amor: o amor não se ressente do mal. 1 Coríntios 13, 5. Isto é, aquele que ama e quer viver o amor não deve ficar remoendo o que aconteceu de ruim. Como? Meu marido nem me dá flores. Minha esposa não cozinha bem. Ele chega em casa e nem pergunta como foi o meu dia. Ela só quer saber de gastar dinheiro. Ele não conversa comigo como eu gostaria. Ela fala demais. Mas a gente, com essas frases aqui, pode valorizar o lado bom. Dessa forma: meu marido pode até não me dar flores, mas é um ótimo provedor dentro de casa. Viu como inverteu as coisas? A minha esposa não cozinha bem, mas vejo o seu esforço em cuidar da casa. Ela chega em casa e não pergunta como foi o meu dia, mas, se falo, ouve com atenção. Assistindo ao episódio do reality show Recém-Casados, Recém-Separados, uma das técnicas que o terapeuta matrimonial usou para restaurar o casamento em crise chamou minha atenção. Ele os desafiou a reverem as fotos de quando se conheceram. Escolheram algumas delas e citarem quais características admiravam um no outro na época em que namoravam. Foi interessante perceber que, à medida que eram citadas as boas lembranças, o porquê de que se apaixonaram um pelo outro vinha à tona,
Com isso, eles focavam nos fatos positivos. Barreiras caíam e o casal se abria à reconciliação. Sempre haverá o que melhorar em todos os aspectos da nossa vida, inclusive no casamento. Mas se formos gratos hoje pelo que temos, isso certamente será uma ponte para vivermos coisas ainda melhores amanhã. Nada de falsas expectativas. Muitas pessoas se frustram porque alimentam expectativas irreais na vida a dois. E quando tais ambições não acontecem, desanimam-se com o casamento. Algumas pesquisas revelam que o Brasil é considerado um dos países com maior número de traições, e 48% daqueles que traíram confessaram que a vida de casado não foi necessariamente a maravilha que eles pensavam ser. Agora pergunto: quantas dessas expectativas foram irreais? Esperar que o cônjuge não mude a sua aparência física em nada ao longo dos anos é um exemplo. Desejar que o outro supra todas as suas carências emocionais, seja o pai ou mãe que você não teve, pense exatamente como você ou adivinhe seus pensamentos, nunca cometa erros ou seja perfeito, tudo isso são expectativas irreais. Minha gente, isso não existe. É inevitável. Nós mudamos com o tempo. O corpo da mulher, por exemplo, muda muito após a maternidade. E grande parte dos homens, depois do casamento, passa a ter a famosa barriguinha de pochete ou perde a sua cabeleira. Sem falar na falta de colágeno e na lei da gravidade, que também atuam no corpo com o passar dos anos. O que antes estava em cima, cai mesmo. Todas essas mudanças podem ser dribladas para não afetar a atração no casamento. Vai depender de como o casal lida com a situação. Eu me condicionei ao longo dos anos de casado a não olhar para minha esposa em primeiro lugar como a mãe dos meus filhos, a pastora ungida, a minha companheira de trabalho ou a cozinheira da casa. Não, mas como a mulher dos meus desejos. Olho para ela e me lembro daquela menina por quem me apaixonei quando tinha apenas 15 anos de idade e que continua minha namorada até hoje. Não que eu desvalorize o seu físico atualmente, longe disso. Trabalho os meus pensamentos para não achar nada banal nem inferiorizar o que nos tornamos com o tempo, a fim de mantermos a admiração sempre. Independentemente das mudanças no corpo do seu cônjuge, ou dos homens e mulheres atraentes que estão por aí, e o mundo está cheio deles. Precisamos seguir com pensamentos de desejo pelo nosso cônjuge e só por ele. Deixe de lado as comparações. Isso é muito importante. Certa vez, uma jovem solteira desabafou conosco. Pastor, eu queria um homem com a calma, a gentileza e o romantismo do Marcos, mas também o jeito selvagem, decidido e dinâmico do Carlos. Minha querida, esse homem não existe. Você quer um homem calmo, mas esperto quando precisar, romântico, mas realista, que se controla com você, mas que se descontrola para protegê-la. Você quer um homem perfeito, e ele só existe nos filmes. Ainda não nasceu na vida real, eu disse. Por insistir em fazer comparações entre seus antigos namorados, aquela jovem passou muitos anos infeliz em sua vida sentimental. E quantas pessoas entraram por esse caminho de comparação e estão descontentes, sem desfrutar o que têm e sem ter o que desejam? Outros precipitadamente se divorciaram, achando que poderiam encontrar uma pessoa melhor. E, só depois do segundo ou terceiro casamento, concluíram: se eu pudesse voltar atrás, não teria me separado. A vida a dois é uma grande aventura.
porém desafiadora. Como duas pessoas que vieram de casas diferentes, tiveram modelos e educação diversos, com temperamentos distintos, poderiam se entender sem complicação? Isso é uma fantasia. A construção de um casamento 5 estrelas requer esforço, dedicação, tempo, conversa, perdão, atitudes construtivas e ajuda de Deus em todo o processo. A boa notícia é que será incrivelmente gratificante, porque é bem melhor serem dois que um. Esse desafio, Casamento 5 estrelas. Volte a admirar. O que você fazia antes de se casar para ser atraente para o seu cônjuge? O que ele ou ela admirava em você? O que você fazia que tirava um sorriso espontâneo do seu rosto? Gente, que forte. Mas é de extrema importância para nós que somos já casados e para você que ainda não se casou. Não deseje uma pessoa só pela sua aparência física. Deseje essa pessoa pela essência dela, pelo que ela carrega. Porque o corpinho bonito, o corpinho malhado, aquele rostinho sem ruga, lisinho, aqueles cabelos lindos, maravilhosos, um dia não vai ter mais. É como a gente leu ali, a lei da gravidade existe, tudo vai cair, a falta de colágeno vai ficar mole, vai ficar flácido, vai ter cabelo branco, vai ter ruga, vai ter problema nas costas, vai ter problema de artrose, de artrite, vão ter tantos problemas. Mas se você se atraiu pela essência que a pessoa tem e não pela aparência, o teu casamento, o teu relacionamento vai ser duradouro. Se você colocar Deus acima de tudo e à frente de tudo, melhor ainda do que o teu esposo ou a tua esposa, porque nós não devemos amar mais aos nossos do que a Deus. Deus é em primeiro lugar. E se nós temos isso na nossa consciência, nós teremos um relacionamento de bênçãos. Eu espero que essa leitura realmente entre no teu coração, primeiro no teu ouvido, na tua mente e no teu coração, e que você espere ansioso pela segunda parte, o capítulo 2, que vai ser clima. Obrigado por ter nos ouvido. Divulgue nosso canal, comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa história, perguntem o que vocês quiserem perguntar, divulguem, nos sigam também no Instagram. Eu desejo um dia maravilhoso para vocês e até amanhã com a parte 2. Beijo no coração.